Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que pretende levar mais saúde e qualidade de vida para você. No programa de hoje você já está vendo, né? Estamos em clima de verão, até porque a gente fez uma entrevista muito bacana com a nutricionista Carol Cortez, que dá dicas para como passar esse período de férias sem fugir da dieta e se refrescando bem. Você vai ver também um projeto de inovação em saúde que ajuda cães cegos. E ainda, mitos e verdades sobre os cuidados com os rins. E jiu-jitsu para as crianças passarem as férias gastando muita energia. O Saúde e Companhia está no ar. Férias, todo mundo fica pensando assim, agora eu vou chutar o pau da barraca. Negativo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação. E especialmente sabendo que com algumas estratégias dá para refrescar-se durante o verão sem quebrar a dieta. Carol Cortez, nutricionista, vai dar as dicas pra gente sobre como a gente pode fazer melhores escolhas, por assim dizer? Então, Michele, no verão, aqui principalmente em Natal, né, que é uma cidade que é lei, tá curtindo esse período de janeiro, tá curtindo o verão. É muito importante, primeira coisa, se hidratar muito, porque a gente perde muito suor e aí perdem os eletrólitos. E sempre escolher alimentos refrescantes, mas que você continue na dieta, que você continue se alimentando bem. Então, o que são essas escolhas saudáveis? Sorvete de frutas, certo? E é muito importante evitar sorvetes de redes de fast food, que na verdade não são sorvetes, são tidas como sobremesas geladas, que tem muitos aditivos, enfim. E ir para água de coco também é uma excelente opção. Evitar, gente, os refrigerantes, porque realmente, apesar dessa sensação de refrescância, ir para água com gás, gelo, limão ou açaí. E o detalhe, açaí sempre adoçado com estévia. Evitar esses açaís com, esses aditivos também, que às vezes o pessoal coloca os toppings, leite condensado, chocolate. Então, a dica é essa. Colocar, de repente, um açaí com banana, aí pode ser? Banana, coco ralado, tem muitas opções, até creme de cupuaçu também, que embora seja mais calórico, é uma caloria que não é caloria vazia, é uma caloria com nutriente e isso é muito importante. Quais são os picolés, os sorvetes que ficam ok no verão e ficam ok na dieta? Então, vamos para os sorvetes de fruta mesmo. Então, ou sorvete ou picolé de limão. Todas as frutas são bem-vindas. É claro que tem as artimanhas da indústria para vender e a gente tem que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, evitar aquele sorvete de morango que venha muito com uma coloração muito rosa, porque ali vai ter o quê? Vai ter corante e vai ter também creme de leite, leite condensado e alguns outros aditivos. Então, procurar escolher aqueles que parecem mais aquela raspadinha, que é mais suave, que não carrega tanto corante e não tem tanta gordura na composição. Agora, o sorvete de leite, aquele mais cremoso, ele pode ser consumido durante esse período? Pode. Na verdade, a gente não precisa ter uma dieta rigorosa, em especial em janeiro. O que a gente precisa é ter escolhas realmente mais saudáveis. Então, pode sim. O que a gente precisa evitar são aqueles mais encorpados e também evitar colocar os toppings, Evitar colocar leite condensado, aquilo que eu já falei. Mas o sorvete de fruta, ele é sim bem-vindo. Agora, Carol, dá para fazer uma sobremesa gelada ou algum picolé, algum sorvete em casa usando, de repente, sei lá, whey? Dá sim. E é bem legal. Tem um sorvete que, na verdade, ele tá mais para raspadinha do que sorvete, mas ele é a base de banana madura. Então, ela que vai fazer, que vai dar essa consistência de sorvete. Então, você pega a banana madura, bate no processador ou no liquidificador mais resistente, junto com água de coco e você pode colocar outra fruta e cacau ou um whey de cacau, de chocolate. Fica uma delícia. A banana mais madura, ela ajuda no intestino e dá essa consistência mais encorpada de sorvete. Para as crianças que querem muitos alimentos palatáveis, qual a orientação? Então, para a criança é interessante, porque a criança ela tem um paladar exigente, porque é aquele paladar realmente mais infantil. Sempre fala assim, cacau 70% para criança, fala, não, tá amargo. É verdade.
Primeira coisa, a gente tem que treinar o paladar da criança. Então, o paladar é algo extremamente adaptável. E como no verão é algo mais atípico, as pessoas estão de férias, de verdade, gente, vamos ter prudência. Não é momento. Só que as escolhas saudáveis, elas precisam realmente estar presentes. Então, procurar despertar nele aquele paladar mais relacionado às frutas. Então, picolé de fruta, principalmente o picolé de uva, é muito bem-vindo para a criança. Um picolé de coco também é muito bem-vindo para a criança, certo? Então, esquecer um pouquinho de tentar colocar goela abaixo aquele picolé que é 70% cacau, por exemplo, porque eles vão rejeitar. Então a gente tem que ter muita habilidade nesse sentido. Agora, eu já vi muitas vezes no supermercado aqueles morangos congelados. E algumas pessoas falam sobre congelar uva, sobre congelar outras frutas. Que outras frutas a gente pode usar, pode congelar e consumi-las assim nos lanches, de forma que fique mais refrescante? A banana congelada para sobremesas é uma ótima opção. A uva verde e a roxa congelada, as pessoas até, tem paciente meu que fala, meu Deus, essa uva verde é a bala de Deus. Então, é uma ótima opção, até também para trabalhar a compulsão alimentar, porque a uva congelada, principalmente a uva verde, a pessoa vai chupando a uva e aí vai driblando aquela vontade, tá com aquela pessoa com aquela boca nervosa, entendeu? Sempre levando a boca. O coco seco também congelado fica uma delícia, porque ele fica crocante, então as lasquinhas de coco seco você pode colocar no congelador também, então vai ficar crocante, vai ficar uma delícia. Deixa eu ver o que mais, o morango congelado também é muito bem-vindo, o mirtilo para quem gosta das berries, né, também é super bem-vindo. E são essas frutas, o kiwi congelado, dá para você pegar o kiwi mesmo, fatiar, colocar na água de coco, colocar um palitinho, colocar no freezer e vira um picolé. Fica um picolé lindo, inclusive. Bacana. Nossa, não tem mais então desculpa para falar assim, não, vou partir para os excessos. Dá para fazer estratégias ali que componham uma alimentação saudável até mesmo nas férias, né? Exatamente. E às vezes a gente fica achando, até porque fez parte da nossa geração, que a alimentação saudável é algo difícil. Mas na verdade é algo muito mais fácil e muito mais barata. E dá para fazer no nosso dia a dia, em especial no verão. Valeu, Carol. Muito obrigada. De nada. O Saúde Companhia veio para o tatame para mostrar para você uma dica valiosa. As crianças fazendo jiu-jitsu e gastando energia para não dar trabalho durante esse período de férias. Eu estou aqui na Grace Barra Natal, no bairro de Candelária, com o mestre Tássio Lisboa. Faixa preta 6 graus, isso não é pouca coisa não, viu, gente? Exatamente para trazer para você os benefícios do jiu-jitsu para essa criançada. A partir de que idade eles podem começar a praticar e qual a vantagem? A partir dos 3 anos de idade, a criança já pode praticar o jiu-jitsu. As vantagens são inúmeras, né? Como coordenação motora, a parte social também é muito importante, defesa pessoal, sempre é bom saber, né? Além do preparo físico, de tantas coisas que a gente, dentro do jiu-jitsu, ensina para a criança. A disciplina, que é muito importante também. Agora, nesse período de férias, tem muita mãe, muito pai enlouquecido em casa, porque não sabe o que fazer com a turminha, né? Principalmente para gastar energia. Como é que vai funcionar aqui nesse período de fim de ano, começo de ano? Nesse período de final de ano, a gente vai fechar apenas o que antecede o Natal e o dia do Natal, e o dia 31 e dia 1º. O restante, abrimos normalmente, não vamos fechar. Então já dá para ter um aperitivo Tranquilo. aí nesse período do que é o jiu-jitsu para as crianças. E já vamos começar o início do ano com força máxima a partir do dia 2, normal. Agora, as crianças, elas quando fazem o jiu-jitsu começam a se deparar com as primeiras, vamos dizer assim, questões, quando perdem uma luta, alguma coisa assim, e se frustram, querem sair do jiu-jitsu. Como é que vocês lidam com isso? Qual a importância de saber lidar com isso? É uma pergunta muito interessante que você fez. Realmente isso é muito comum, principalmente hoje em dia. O jiu-jitsu auxilia nisso também. E você aprender de que na vida você não só ganha, você vai ter que aprender a lidar com a derrota, né? E como você vai lidar com isso? Às vezes, a derrota é mais importante do que uma vitória, porque ele ensina muito mais. Então a gente também incute isso na cabeça das crianças, para que elas aprendam a lidar com a vitória, mas também com a derrota. As meninas também podem praticar o jiu-jitsu? Claro que sim, todas as idades, a partir de 3 anos,
todos são bem-vindos. Jiu-jitsu para todos na Gracie Barra. Agora, tem diferença da faixa, né, dos adultos para as crianças? É totalmente diferente o sistema de graduação, até porque a criança precisa do estímulo. Então, todo mês ali a gente está alterando a graduação dela para que ela possa dar continuidade. A partir dos 16 anos, a graduação é diferente. É uma graduação considerada de adulto. Então, é faixas mais demoradas, digamos assim. Crianças que têm uma agressividade maior, uma energia maior, elas acabam conseguindo lidar melhor com isso quando vem para o tatame? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa interessante. Eu tenho uma filha chamada Iane, tem 19 anos, faixa azul de jiu-jitsu, e ela é uma pessoa extremamente calma. Ela aprendeu a se posicionar com o jiu-jitsu, a ter uma postura mais firme. Já ao contrário, Nicole, né, que é a minha filha mais nova, tem 4 anos, ela é uma pimentinha, né? Então, com o jiu-jitsu, a gente está conseguindo deixar ela um pouco mais calma, disciplinada, mais tranquila. Então, ajuda das duas formas. Quantas vezes por semana é recomendado a prática do jiu-jitsu? Acho que o ideal, pelo menos 3 vezes na semana, mínimo seria o ideal para que a pessoa conseguisse se graduar e mantivesse um treinamento regular, 3 vezes na semana pelo menos. A escola abre de segunda a sábado, mas 3 vezes já é o suficiente. Eu vejo que as crianças, elas aprendem também, assim como os adultos, a cair, a fazer alguns movimentos assim de mobilidade. Então, assim, são todas as competências físicas trabalhadas no jiu-jitsu? É bem interessante também o jiu-jitsu em relação a isso, porque trabalha o corpo como um todo, né? A consciência corporal, né? Total, né? Você aprende muita coisa que você jamais faria em outros esportes, além, claro, de aprender a se defender, de se sentir mais seguro, né? Preparado para fazer coisas que você nunca pensou em fazer, né? A Adelena Maia é professora universitária, mãe do Francisco, que faz aula aqui. Adelena, me conta, como é que você buscou, por que você buscou o jiu-jitsu para o seu filho? Na verdade, foi ele que quis muito fazer, já há um bom tempo ele queria fazer, acabou escolhendo o jiu-jitsu e assim, foi uma grande satisfação, uma grande alegria para ele vir para as aulas, participar das graduações. Você notou alguma diferença no desenvolvimento psicomotor dele, na socialização? O que é que você notou? São o quê? 4 meses? 4 meses. Tá aqui, né? O que você notou de diferença no comportamento e no desenvolvimento dele? Eu acho que o Francisco ficou assim mais atento, assim, mais ativo, né? Então, acho que ele está sempre atento com relação à postura dele, né? E aprender novos golpes. Então, acho que desenvolveu muito nele a disciplina também com relação às aulas, participar das aulas e fazer as atividades que têm que ser feitas. Consciência corporal, né? Sim, com certeza. Você entende que o jiu-jitsu tem alguns diferenciais em relação a algumas outras atividades? O Francisco já tinha feito algum outro esporte antes? Ele faz natação há muitos anos, né? Mas eu acho que ele buscava algo mais, assim, né? Ele sempre se interessou muito até, né, por ser um menino interessado, né, em luta, né? Então, é uma luta que traz disciplina, né? Não é algo, né, enfim, feito de forma, né, enfim, sem consciência, né? Então, isso foi muito bom para eles. Ana, obrigada. No próximo bloco, você vai ver o projeto que ajuda cãezinhos cegos a se movimentarem com mais segurança e os mitos e verdades sobre os cuidados com os rins. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. ABB de Natal, o clube da família, que também tem em Festa Buffet, serviços de bar, restaurante e lanches. Hoje, a Inovação em Saúde vai conversar com a primeira campeã nacional do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae.
é a Luana Vandeci, que criou uma solução para cãezinhos cegos. Luana, como é que surgiu isso? Primeiro, parabéns, né, pela premiação. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tudo bem, pessoal? Então, surgiu da necessidade que eu tive em casa. A minha cachorrinha, ela era cega e ela batia muito na parede, nos móveis e se machucava muito, machucava o focinho. E foi algo que começou a desesperar, de certa forma, a família. Então, naquela época, a gente ficou tipo, e agora? O que é que a gente faz? Não tinha nada no mercado que ajudasse. E como eu sou engenheira, eu pensei, não, vamos criar uma espécie de pingente que a gente coloque na coleira do cachorro e isso ajude. E aí deu certo, foi aí que surgiu a Blind Dog, e eu comecei o desenvolvimento e hoje em dia a gente está ajudando muitos cães. E aí, a função, basicamente, desse pingente é qual? Ele emite uma vibração? Como é que o cãozinho consegue desviar dos obstáculos? E, assim, ele imediatamente, na hora que coloca o Blind Dog, ele fica apto a desviar? Ele tem uma nova percepção do ambiente? Sempre que ele vai andando, que ele chega próximo a um obstáculo, o aparelho emite pulsos vibratórios. Então, o que é que acontece no primeiro momento que você bota no cachorro? Vai vibrar, ele não vai entender o que é a vibração, porque é a primeira vez que ele sente o estímulo. Ele vai continuar, ele vai bater. E aí ele vai perceber que sempre que vibra e que ele continua naquele percurso, ele está colidindo. Então, o animal, ele associa a tipo, opa, se vibrou, eu tenho que virar para onde não está vibrando. E aí, com isso, ele começa a realizar os desvios e vai se adaptando. E alguns cãezinhos, já nos primeiros minutos, eles já começam os primeiros desvios, mas a gente sempre dá, assim, 7 dias para ele estar 100% adaptado. Quantos cãezinhos já utilizam o Blind Dog? Hoje em dia, a gente já tem mais de 8 mil cães usando a Blind Dog em todos os estados brasileiros e mais 12 países. E para adquirir o sistema, como é que faz o dispositivo? Tá em lojas, em pet shops ou na internet? Aí vocês podem comprar diretamente no nosso site blindog.com.br, mas também a gente está em outros marketplaces como a Pet Love, a Magalu, e estamos também em alguns pet shops, atualmente principalmente em São Paulo. Então, se vocês quiserem saber exatamente onde está cada loja, podem acessar nossos perfis, são todos Coleira Blind Dog, e aí lá vai ter todas as informações. E o importante para a saúde do cãozinho é que ele não se machuca mais, né? Exatamente. A nossa principal preocupação, principalmente no momento do desenvolvimento do produto, foi fazer algo que ajudasse o animal sem interferir de nenhuma outra forma. Então, o aparelho ele é leve, os pulsos vibratórios são somente, de fato, para alertar, ele não causa nenhum tipo de prejuízo no animal. Ele é recarregável, que é algo que a gente viu que é importante para a pessoa não estar o tempo todo comprando pilha. A bateria dura até 2 dias, então você também não precisa ficar recarregando várias vezes ao dia. Então ele foi todo pensado para ser confortável para o tutor e para o animal. Que bacana, parabéns. Viu? Muito obrigada. Estima-se que só no Brasil existam mais de 7 milhões de cães domésticos que tenham problema com a visão, que sejam cegos. E é por isso que o Blind Dog ou Blind Dog é tão importante. A Bruna é a mãe da Mel e ela teve glaucoma, não foi isso? Como é que foi a perda da visão dela, Bruna? Ela começou aos 6 anos, foi precoce. E aí, com o tempo, foi aumentando e tem uns 2 anos que ela cegou 100%. E como você soube desse sistema para Então, que ela pudesse se movimentar sem riscos? Foi a oftalmologista dela que indicou pra gente e minha irmã já conhecia a dona, então a gente entrou em contato com a Ana e comprou a coleira. E como ela está se adaptando? Ela está há pouco tempo, né? Ela começou no sábado, mas ela já tá bem mais cuidadosa com os móveis que ela costumava bater muito. Pode deixar, ela quer explorar o ambiente. Agora que ela tá segura... Ela já tá segura, tem mais autonomia, então ela consegue brincar mais nos espaços, tá mais independente. E ela se machucava muito? Muito. Por isso que a gente pediu alguma dica da oftalmo, porque ela já estava tendo problema na córnea, de tanto que ela
batia nos lugares, coçava na parede. E agora ela tá mais cautelosa. Que bacana. Como você se sente agora que ela tá, vamos dizer assim, com um sistema, um dispositivo que operacionaliza melhor a vida dela, né? Deixa ela mais à vontade. Eu fico muito feliz porque ela ficava muito no cantinho, muito triste. E agora ela tá mais independente, brincando mais, explorando mais os espaços. Então eu fico muito feliz de vê-la assim. É de verdade um investimento na saúde do cachorrinho, né? Com certeza. Verdade, pelo fato de a pedra no rim ser uma doença comum, acometer quase 20% da população e levar a dor nas costas. Mas é um mito, caso a gente olhar aqui, doença renal crônica pode ser uma doença silenciosa até os seus estágios finais. Com certeza, é uma baita de uma verdade. Tomar refrigerante, você aumenta o consumo de elementos que saturam a urina e isso é uma predisposição à formação de cálculo renal, uma pedra no rim. O que você pode fazer para evitar a pedra no rim é tomar líquidos outros, como por exemplo a água, os sucos e os chás. Verdade, tomar pelo menos 2 litros de água por dia é uma medida preventiva para a formação de pedras nos rins. Não, isso é um mito. Normalmente o paciente doador de rim vivo, ele vai passar por uma série de exames, de consultas médicas que avaliam qual é o seu comprometimento de função renal, se ele tem doenças associadas que são fatores de risco para desenvolver doenças renais, e só é escolhido o doador de rim pessoas que têm a função renal adequada e pessoas que não têm doenças. Muitas vezes o doador de rim ele vai procurar mais assistência médica do que a população geral, tendo uma qualidade de vida muitas vezes até melhor e até preservando por mais tempo o rim que ficou. Outra verdade, o consumo de sal é diretamente relacionado ao desenvolvimento de insuficiência renal em algumas populações. Comer muito sal faz com que o indivíduo se torne hipertenso, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais. E além disso, o sal vai levar também a eventos cardiológicos, que são fatores de risco de doença renal, e as famosas pedras nos rins também são causadas pelo alto consumo de sal. Pessoas com problemas renais em estágios mais avançados devem evitar o consumo de proteínas sim, mas é um certo mito pensar que todo paciente portador de doença renal deve restringir as proteínas na dieta. Alguns pacientes que estão nos estágios mais iniciais da doença renal vão se beneficiar de alimentações que têm proteínas, sobretudo as proteínas de origem vegetal, e a grande recomendação para o paciente renal é que ele procure uma nutricionista. Um mito, a doença renal ela é distribuída ao longo das idades. Logicamente, as causas que levam à insuficiência renal, elas vão variar de acordo com a idade da população. Crianças normalmente têm insuficiência renal por malformações congênitas, pacientes que são adolescentes por doenças do próprio rim ou doenças autoimunes como lúpus é uma grande causa de insuficiência renal, e os idosos por causa do envelhecimento, do acúmulo de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares podem desenvolver insuficiência renal, mas a insuficiência renal acomete todas as idades. Outro mito, existem alguns suplementos que mesmo de origem vegetal ou natural podem afetar os rins. Um exemplo que eu vou citar, o alcaçuz, uma planta que pode ser utilizada em chás, pode levar ao aumento da pressão arterial, à queda do potássio, que é o elemento que está na nossa corrente sanguínea, e pode levar à insuficiência renal. Existem compostos herbários que não se conhece bem o que ele tem na sua composição e pode também ser associado à elevação dos exames que normalmente nós utilizamos para avaliar a função renal. Não, problemas renais podem ser
avaliados através de exames, como a creatinina, o exame de urina, que são exames que é necessário que sejam feitos ainda em período assintomático. Então esse é o mito. Pessoas que têm fatores de risco devem procurar a realização desses exames para identificar um problema assintomático, como a maioria da doença renal crônica é. Mito: hipertensão e diabetes corresponde a 75% das causas de doença renal crônica, mas sobram 25%. E doenças outras, como o lúpus, doenças autoimunes, complicações de tratamento, como o que é feito com as quimioterapias, que pode ser feito com alguns antibióticos, anti-inflamatórios, também são causas de doenças renais, assim como condições genéticas que precisam ser avaliadas, e o histórico familiar se torna bem relevante nesse contexto. O Saúde e Companhia vai ficando por aqui e na semana que vem a gente volta. Lembrando que você pode e deve participar no @SaúdeCia na TV. Até lá! A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família, que também tem em Festa Buffet, serviços de bar, restaurante e lanches. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, comunicação propositiva. Realização Praia Filmes.